Bem, pessoal, hoje eu vou falar sobre significado, né, de palavra acupuntura, né, em mandarim, né, língua chinesa tradicional, né. Então ele chama Zhen Jiu. Galera, eu sou assim, né? Zhen e Jiu. Essa é a forma de pronunciar, né? Essa letra, né? Essa Jiu, essa é Zhen. Zhen, Zhen, Ji-I-O, Jiu. Então parece assim, né? Zhen, Jiu. Não tem letra sílaba portuguesa Zhen, né? Então tem que escolher, né? Mas são parecidos, né? Chama exemplo Zen. Mas também não chama Zen, né? Ele chama Zhen. Zhen, e esse chama Jiu. Jiu já é bem parecido, né? Então, muita pessoa acha que Zhen Jiu significa só acupuntura, né? Na verdade, o nome completo de acupuntura, né? É acupuntura e Moksha Buston, né? Esse é o nome completo, né? Não é só acupuntura, né? E por que será, né? Vamos entender. Esse Zhen, né? Ele significa acupuntura. Também é agulha, né? Também significa agulha, né? Então ele é in. Esse Jiu é Moksha Buston. Moksha Buston. E aqui é Kyungi. Então, a acupuntura e Moksha Buston, né? Os dois. E por que a acupuntura é in, né? Porque a acupuntura é feita de terapia através de agulha, né? Agulha é metal, né? Metal é mais refrescante, né? E se você tocar em metal, sempre sente uma sensação de frio, né? Refrescante, né? Então, a agulha, né? Ele tem mais efeito, né? De setar, né? Setar a sua energia, limpar calor, né? Relaxar, né? Essas coisas, né? E Moksha Buston é Yang, né? Ele é fogo Yang, né? Assim, tem uma erva chama Artemisia, né? Ele é para tonificar, né? Alguma energia, ou Yang, calor, né? Yang, né? Do seu corpo, né? Contrário, né? Então é uma terapia de Yin e Yang também. Acupuntura e Moksha Buston, né? Que antigamente não tem infravermelha, né? Não pode usar Moksha Buston para esquentar toda a agulha, né? Mas como hoje em dia já tem infravermelha, se você tem gente que não gosta muito do cheiro de Moksha, né? Então ele também pode substituir pela infravermelha, né? E fazer Moksha às vezes, né? Para limpar a energia, né? Para o consultório, assim, né? Depois vamos falar primeiro o Zhen, né? Então, Zhen é composto de duas letras, né? Primeiro esse chama Jin. Jin significa duas coisas, né? Ele significa metal, também significa ouro. Então, antigamente, né, agulhas, né, são agulhas de acupuntura, né, é feito de metal mesmo, né. Por exemplo, hoje tem gente que usa alguma ouro, prata, ferro, aço inox, ou alguma pedra. Na época bem antiga, né, de 2, 3 mil atrás, né, naquela época a ciência ainda não é tão desenvolvida, né. Naquela época, para fabricar agulha é muito difícil, né? Por
se imagina, né? Então, esses 3 mil anos atrás não tem eletricidade, não tem máquina eletrônica, né? Não tem indústria que tem equipamento eletrônico, né? Para fabricar um monte de agulhas, né? Então, naquela época, para fabricar agulha não é uma coisa fácil, né? Por exemplo, a gente usa, tem muita tecnologia, né? De metalúrgica, né? Ou tem que achar uma mármore, aí depois tem que deixar o ferro ficar bem fininho até virar agulha, né? Então, naquela época é bem difícil, né? De fabricar agulha, né? Então, naquela época, a maioria das pessoas eles fazem mais massagem, né? Massagem, exemplo, você apertar cada ponto 50 vezes, né? Ou apertar com o punho, cotovelo, ou alguma assim, né? Para estimular o ponto, né? Então, a massagem é mais usual, né? Na época antiga, né? 2, 3 mil atrás. Aí depois apareceu a acupuntura também. Massagem é mais cedo, né? Do que a acupuntura, né? Mas os dois é o mesmo princípio, né? São estimular os pontos energéticos, né? Do meridiano, né? Do corpo, né? Em forma diferente, só, né? Então, depois, outro significado é ouro, né? Então, ouro, exemplo, ouro é metal, parece que chama rei, né? Rei dos metal, né? Ele é difícil de enferrujar e é mais estável, né? E mais então, na época antiga, né? Imperadores, eles, ou pessoas ricas, né? Eles usam agulha de ouro, né? Feito de ouro, né? Para fazer a acupuntura, né? Diz que a agulha de ouro ele é mais fácil, né? De transmitir o calor, né? E apresenta um efeito terapêutico muito bom, né? E se hoje em dia, exemplo, fazer eletroacupuntura, né? A agulha de ouro ele transmite eletricidade, né? Com mais rapidez, né? Mas como a agulha de ouro é muito cara, né? Então, na época antiga, a agulha eles, como é difícil de fabricar agulha, então eles têm que não jogar a agulha no lixo, né? Aleatoriamente, né? Eles têm que, depois de usar, têm que esterilizar, né? E depois esterilizar com alta temperatura ou com não sei qual tipo de lavagem, né? Depois tem que cortar em algum recipiente, alguma coisa, né? E essa agulha é só para uso privado, né? Daquele paciente, né? Claro, né? Hoje em dia, né? A gente já tem indústria, né? Que fabrica um monte de agulha de aço inox, né? Altamente esterilizado, né? E preço bem barato, né? Então não há necessidade de esterilizar a agulha. Então você aplica a agulha uma vez, aí já joga no lixo, né? Já descarta, né? Mais higiênico, né? Usar uma cabeça, né? E nem pessoa tomar injeção no hospital, tomar uma vez, essa agulha já é jogada no lixo, né? Não reutiliza a segunda vez, assim mais higiênico, né? Que nem toda vírus, bactéria pode ser esterilizado pelo álcool 70, né? E se esterilizar com alta temperatura também dá para matar, mas esse calor de temperatura talvez ele custa mais alto, né, do que a própria agulha. Então não há sentido, né, de esterilizar a agulha, né, em nossa época, né? Então usar uma única vez, aí já descartar, né, em lugar, né, apropriado, né, para descartar a agulha. Né? Usar uma única vez só, né, mais higiênico, né, em dias atuais, né, já que a agulha está bem baratinha, é fácil de fabricar, né? Na época antiga não, mais difícil. Então, vamos imaginar aqui. E o braço, né? Chamar o paciente. Vamos imaginar esse paciente, né? Ele dois braços inteiros, né? Aí a acupunturista X foi lá aplicar a acupuntura, né? 3 pontinhos, né? Na frente. Aliviou a dor, né? Se nem aliviou, né? Mas
Depois aqui também continua com tom, né? Já que não aplicou a cura assim. Depois, outra vez, a acupunturista acha esse raiz estator, acha que não está aqui, né? Porque se aplicar aqui aliviou e aqui ainda continua com tom, então eu acho que o problema não está aqui, né? Deve estar em outro lugar, né? Então ele tentou apertar vários locais, e aqui esse exemplo esse ponto doeu mais, né? Então ele resolveu colocar uma agulha só aqui. E depois passou, não sei, poucos minutos, né? O milagre aconteceu, né? Algumas regiões aqui, quando apertar aqui, já diminuiu bastante a dor, ou não sente mais dor. O dolista descobriu, então aqui é fonte da dor, né? Fonte da dor parece raiz da doença, né? Parece fonte de um rio, né? Cada rio ele tem seu fonte, né? Talvez tenha alguns metros de fonte, ele vai saindo sua água, né? Estendendo sua água para fora, né? Formando rio e estendendo seu torno, né? Se você consegue tampar, né, a fonte, né? Resolver este problema, então o nosso restante dessa dor ele vai desaparecer, né? Rapidamente, né? Quando acertar a fonte, né? E quando não acertar, aí talvez não consegue, né? Então, exemplo, né? A acupunturista, se você vê cada caixa, né, de acupuntura, né? Exemplo, agora cada caixa tem 1000, né? 1000 agulhas, né? E cada pacotinho tem 10 agulhas, né? E por que 10, né? Por que o número 10? Vamos explicar aqui, ó. A gente já vê no segundo, né? Então, essa segunda letra aqui, ó. E também significa 10, né? Parece cruz, mas é 10 também. Então, exemplo, antigamente existe médico, né? De nível bem alto, né? Então eles fazem terapia em imperadores, né? Pessoas muito ricos, né? Grandes políticos, ou grandes... aí depois eles sentir pulso, né? Do paciente, fazer alguma pergunta simples, aí já consegue descobrir, né? Onde está essas fontes da dores, né? Fonte raiz do problema. Aí colocar, exemplo, a fonte da raiz da dor, exemplo, pode estar aqui, pode estar aqui, pode estar lá, pode estar aqui, pode estar em qualquer lugar, né? E apenas usar só 10 agulhas, né? Ou menos de 10 agulhas, acertar. E pronto, né? Já resolveu bastante problema, né? E diminuiu bastante os sintomas de doença do paciente, né? Usando só 10 agulhas, né? Mas cada agulha que ele inserir, né? Cada ponto que ele estimulou, consegue acertar, né? Fonte, né? Da problema, né? Aí está a doença, né? Por isso consegue ter esse efeito tão bom, né? Por exemplo, esse para um médico nível muito alto, né? Tradicional chinesa, né? Mas para de médico mais nível mais simples, né? Inferior, talvez eles encheu a agulha corpo inteiro, né? Do paciente, né? 50 agulhas, 30 agulhas, um monte de agulhas, né? Mas não consegue acertar, né? Ponto da fonte da raiz da doença, né? Então depois alivia no momento, aí depois quando dias aí dor volta de novo. Porque não resolveu a raiz, né? Da problema, né? Da doença. Eu sei esse tipo de terapia avançada existe, né? Na época antiga, né? Não sei se ainda existe na nossa época atual ou não, mas eu ainda não cheguei nesse nível, né? Mas eu sei que esse nível existe pela essa história, né? De acupuntura e de grama, né? Então, esse é Zen, né? Acupuntura, né? E se a pessoa, tem gente que aceita a acupuntura, né? Ótimo, né? Tranquilo, então ele vai fazer acupuntura. E também tem gente que não aceita, não gosta de acupuntura. Ele tem medo de agulha, né? Aí nesse momento ele pode fazer o quê? Sempre ele pode fazer massagem, né? Massagem
veio antes de acupuntura, depois ele também pode fazer, exemplo, fitoacupuntura, né? Que é colar semente, né? Adesivo com semente, né? Ou também pode fazer, passar com óleo essencial, né? Com matinha, né? Ou tem gente fazer alguma maquinetoterapia, né? Colar algum maquineto, né? Tem muita forma, né? De estimular o ponto, né? De fazer com chá, ventosa, um monte de coisa, né? E como ponto, localização do ponto é igual, né? Assim como eu vou estimular esse ponto, né? Qual técnica eu vou estimular? Cada paciente é diferente, né? O sintoma, a doença é diferente, né? A forma de estimular esse ponto é diferente, né? Talvez esse paciente X tem mais calor, ele precisa refrescar, talvez a acupuntura é bom para ele, né? E outro paciente Y, ele é mais frio, friolento, talvez ele fazer um pouquinho de massagem mais mocha gostou, né? Calor, né? Esquentar é mais melhor para essa pessoa. Ele precisa de yang, né? Ele não precisa refrescar com a cura no momento. Tá. Então é isso, né? Agora vamos falar outro. Tchau. Antes de falar isso, eu vou falar, completar, né? Então aqui tem cruz, né? Cruz laranja número 3, e acertar o ponto certo, né? Que também representa 5 elementos, né? Leste, oeste, norte e sul, né? Centro. Por exemplo, o leste é o elemento madeira, representa fígado, vesícula, né? Aqui é metal, né? Oeste, né? Representa pulmão, intestino. Isso, por exemplo, tem coisa de fogo, né? Coração, norte é coisa de rim, bexiga, né? Centro é vaso pâncreas, estômago, né? Então, a acupuntura, ele também, além de equilibrar o yin, né? Também ajuda a equilibrar, melhorar o funcionamento, né? Energético, né? Também do nosso 5 órgãos, né? 5 órgãos, assim dizer, né? De 5 elementos, né? No coração, né? Mocha, né? Então esse primeiro. Fica tempo prolongado, né? Ou mais tempo, né? Essa é a letra de cima. Esse. Fogo, né? Então, já gostou, ele acende um fogo, né? Para esquentar a mancha, né? Depois vai estimulando os pontos, né? Então, esse fogo ali, por exemplo, esse três se chama do fogo, né? Esse daqui parte de baixo parece lenha, né? Esquentar a lenha e vai aparecendo o fogo, né? Antigamente não tem casa, né? Tinha que cortar a lenha de árvore, né? Para esquentar, para poder sair, né? Chama de fogo, né? Então ele serve para também aumentar a nossa ki, né? Energia, né? Ki e yang, né? Essa mocha, né? Por exemplo, ki. Essa mocha, né? Ele vai esquentar os pontos, né? Retorte a acupuntura, né? Essa é a tendência a esquentar fogo, sem tocar direto na pele, né? Porque se tocar pode queimar a pele, não tem uma distância correta, né? Esquentar alguns segundos, né? Poucos segundos, né? Desse segundo, alguns segundos aí, o paciente não aguenta mais calor, ou seja, tem que mudar, né? Para outro lugar para esquentar. É uma mancha, né? Tipo de terapia antiga, né? Então, ele serve para aumentar, né? Aumentar o ki, energia, né? E o yang. Para que energia, né? Essa cura acupuntura do ponto consegue segurar mais rápido, mais melhor, né? Para adquirir a energia. Então é isso, né? Se chama mancha gostão. Para você não pode esquentar com infravermelha, né? Ou também pode
esquentar com outras coisas, né? Tem muitos tipos de terapia de calor, né? Então vou apresentar até aqui, né? Essa é a acupuntura. Tchau, tchau. Até!